Pessoal, então agora sobre depreciação e amortização, ou D&A em inglês, Depreciation and Amortization, nós temos aqui as tabelas de cálculo de duas depreciações, no caso, tá? Estou puxando aqui no caso das construções, ou construction, e o caso também das máquinas e equipamentos aqui embaixo. Cada uma seria, o ideal seria colocar todas essas aqui, eu vou complementar depois aqui na planilha, mas o importante é você entender o cálculo e ver o que está por trás disso aqui. Então, no caso das construções, eu começo sempre essa planilha de depreciação puxando as datas que eu estou projetando. Então, se eu começo a projeção aqui em 2023, eu puxo essa data de 2023 e vou até o final da projeção, no caso 2037, que é o que está aqui. Legal? Então, nada mais que isso. Eu poderia também fazer uma função de transpor aqui e puxar essa, que é no caso, vou igualar transpor. Vou lá em cima, puxar aqui. Opa. A partir daqui eu seguro Ctrl Shift lado, fecho parênteses, aí eu seguro Ctrl Shift Enter para ele travar. E fica travadinho aqui. Quando trava não dá para mudar essa fórmula, tá? Você tem que deletar tudo para fazer uma nova. Mas eu travei. Ok, pessoal. Nesse caso de 2023, está repetido por quê? Porque quando eu Quando nós fazemos uma projeção de uma empresa que já existe, ou seja, ela já tem um balanço, não é um negócio do zero, um negócio nós estamos fazendo um planejamento de negócios de algo que já existe, mas sim um planejamento de algo de uma empresa que está em pé operando. Nós temos nessa empresa, no balanço dela, um saldo de ativo permanente, no caso, um saldo de construção. Então, como a construção são 20 anos e ela já tem algum saldo, né, dessa construção lá dentro, eu supus arbitrariamente que esse saldo ele vai ter uma depreciação média de 15 anos, que dá a taxa de depreciação de 6,67. Ah, poderia ser 7 anos, 10 anos, 12 anos? Sim. Só não poderia ser 20 anos, porque nós não fizemos esse valor. Muito provavelmente esse valor que não foi depreciado, ele foi feito no ano anterior. Então, a gente tem que achar um meio termo e aí cabe a você analisar qual é esse meio termo para a sua empresa. Eu sempre coloco um valor um pouco menor do que está aqui, mas depende muito quais são os saldos de depreciação. E isso você vai conseguir com uma planilha de suporte de ativo permanente que você pode buscar com o contador para chegar num cálculo mais apurado aqui, se for necessário, tá? Agora, os anos seguintes, eu estou puxando sempre da nossa projeção nominal de investimentos até o final do ano. Então, até o final da projeção. Então, eu simplesmente faço um soma C, buscando aqui o intervalo de datas, que é lá em cima, a linha 2. Eu busco ele para achar aqui o critério meu, que é o ano que eu estou projetando aqui, e o que eu somo de fato são o saldo de construções aqui em reais. Eu puxo aqui. Então, simplesmente o que eu estou fazendo é transformando tudo que está nessa linha em coluna. Beleza, pessoal? Aí agora, na sequência, eu tenho que definir as taxas de depreciação, e a taxa que eu tenho aqui é de 5% ao ano, que é a divisão de 1/20. Ou seja, estou depreciando em 20 anos essa construção aqui, que é o saldo que a Receita Federal nos dá. Vou até fechar aqui agora para ficar mais fácil. Então, como que nós calculamos a depreciação de fato? Tá, pessoal? Aqui já tem um pouquinho mais de fórmula de Excel também, mas nada muito pesado, tá? O que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu faço uma fórmula de que se o B38, ou seja, a minha data é maior do que a minha data da projeção, é zero. Por quê?
Porque se eu tenho uma data aqui, por exemplo, se 2026 é maior que 2023, esse investimento ainda não foi feito. Ele vai ser feito lá em 2026. Então, se essa data aqui for maior do que essa data aqui em cima, é zero. Se não, eu faço o cálculo da depreciação pelo mínimo do valor entre o D38, que é a minha taxa de depreciação, multiplicada pelo valor. Opa, aqui eu acabei fechando também. Multiplicada pelo valor do investimento, tá? Menos a soma de todo o meu cálculo de depreciação. Que essa soma ele vai acumulando todo aquele meu saldo final. Então, por exemplo, se eu vim aqui no ano de 2029, eu faço por essa diferença aqui, por essa soma aqui. Entendeu? Então, esse é o valor mínimo do cálculo, tá? Eu poderia também tirar essa parte final do cálculo aqui, só multiplicar a minha taxa pelo valor do investimento também daria certo, tá? Opa. Então daria certo também, seria o mesmo cálculo. Mas eu faço isso porque às vezes eu posso ter algum erro de saldo de depreciação e eu quero ter certeza que o valor ser depreciado, o valor da depreciação vai ser inteiramente depreciado ao longo dos anos. Mas no meu caso aqui, como eu encerro a projeção em 2037, nem tudo está sendo depreciado. Então, no caso, os 10 milhões de reais está sendo depreciado, porque estou depreciando em 15 anos, e 15 anos é o valor total da minha projeção, né? A soma dos anos totais. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e somar o valor que eu tenho de depreciação de todo o investimento feito em 2023, que vai dar aqui 1.176.000, menor do que 1.569.000. Então faltam ainda 5 anos para essa projeção, dessa projeção para esse valor finalizar, né? Amortizar completamente. E esse é o cálculo, pessoal. Eu posso até trazer mais detalhe, mas é simplesmente você puxar isso aqui para cá. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma projeção do mercado de investimentos, de infraestrutura, você faria a projeção ao longo por exemplo, do negócio inteiro, ou seja, de uma concessão inteira. Eu trabalhei no mercado de rodovias, então seria como projetar os 30 anos do contrato de rodovias e essa projeção, todos os investimentos que foram feitos, eles têm que ser amortizados ao longo do contrato de concessão. Então, essa projeção ia até o ano 30 e aqui nós teríamos 100% do ativo amortizado ou depreciado ao longo dessa concessão. Beleza. Pessoal, aqui embaixo nós temos um prazo mais curto. Então são 5 anos, né? O caso de máquinas e equipamentos são 5 anos. Aqui eu também estou colocando um valor, vou colocar um valor um pouquinho maior aqui, de 100 mil reais. 1 milhão de 100 mil. Vou pintar. Ok. Mas vocês veem, pessoal, que os ativos aqui eles estão sendo 100% depreciados ao longo dos anos. Então, os 10 mil que foram investidos em 2023, opa, ele está puxando aqui a real. Agora sim. Agora está mais correto. Então, esses 10.462 que foram investidos nesse ano de 2023, eles estão sendo depreciados até 2027, ou seja, em 5 anos. Os 27.088, eles estão sendo depreciados até 2028, o valor aqui, e assim por diante. Ok, pessoal, no fim a gente soma todo o valor da tabela que está sendo calculado para chegar no valor total da depreciação. Porque no caso, por exemplo, de 2025, nós estamos somando o valor de 2023 do saldo que existia no balanço, o valor que foi investido em 2023 em si, o valor de 2024 e o valor de 2025.
Então, toda essa depreciação desses investimentos até o ano de 2025 e assim por diante. Ok? No fim, eu faço um somatório de todas as réguas de depreciação para a gente saber a depreciação total ou depreciação e amortização total. E aqui embaixo é algo muito importante também que nós fazemos o cálculo do saldo do ativo imobilizado. Lembrando aqui que eu devia ter colocado um saldo aqui, que é a soma dos 10 mil, esse valor aqui desses 10 milhões de reais. Certo seria colocar ele aqui também. E o valor dos 100 mil reais aqui. Beleza. Ok, então eu tinha, no final de 2022, eu tinha um saldo de 10 milhões e 100 a ser depreciado. Então, na verdade, aqui ficaria 2022. Um ano antes. Beleza. É isso. Agora eu posso até puxar a fórmula que vai ficar certinho. Ok. Beleza. Então é isso, pessoal. Aí nessa fórmula aqui embaixo, o que nós temos, né? Nós temos aquele saca-rolha, aquele cálculo saca-rolha que a gente já falou, para chegar no valor do saldo do ativo imobilizado. Então, nós partimos do saldo inicial. Aqui nós temos as aquisições de ativo imobilizado, a depreciação e amortização e o saldo final aqui, né? Na verdade, ele está puxando aqui isso como se fosse um valor do investimento, né? Mas o certo seria esse valor estar aqui em cima. Mas tudo bem, é um detalhe. Então, o que nós fazemos aqui? Onde é o lugar dos investimentos, as aquisições de ativo imobilizado, nós somamos o valor do investimento total aqui, ok? E embaixo, a depreciação e amortização, nós somamos o valor de toda a depreciação e amortização que nós calculamos nas tabelas aqui, que seria o mesmo que puxar esse valor total que está aqui. E aqui, no fim, nós chegamos com o valor final do ativo imobilizado, que é a soma dos dos três, né? Do saldo inicial, mais as aquisições e menos a depreciação e amortização. Esse é o valor que vai para o balanço patrimonial da nossa projeção. Então, nós partimos de um valor que estava no balanço patrimonial de um ano anterior. Nós temos as aquisições de ativo imobilizado, que são as saídas de caixa. Depois, nós temos a depreciação e amortização, que são os custos contábeis na nossa DRE. E, por fim, nós temos o saldo final do ativo imobilizado, que estará no balanço patrimonial. Então, nós temos todas as movimentações de caixa, DRE e balanço patrimonial aqui para a depreciação. Tá ok, pessoal? Vou aqui também já aproveitar que eu estou fazendo o cálculo e eu vou copiar e colar para a gente ter uma nova regra aqui. Então, vou copiar e colar tudo. Opa, vou ter que inserir algumas linhas aqui. Um minutinho. Ctrl mais. Ctrl mais. Inteiro. Pronto. Criei aqui. Então, eu queria criar embaixo. Vou Ctrl mais. Linha inteira. Ok. Agora eu vou criar uma nova tabela de amortização. Tá legal? E eu vou puxar um daqueles outros itens que eu tenho lá em cima. Ficou no limite aqui para mim. Ok. Vou inserir pelo mouse mesmo. Então eu vou. Tá vendo que está igualzinho. Máquinas e equipamentos, ele está puxando o valor de máquinas e equipamentos. Só que agora eu quero de softwares. Tá? Softwares é uma palavra em inglês, então só vai vir entre software que agora eu tenho que puxar. Simplesmente eu dou um F2
e eu vou puxar uma linha diferente, que eu só arrastar para baixo aqui. Ou arrasto para baixo, ou eu mudo da linha 26 para 27. Calculei aqui. Software também são 5 anos. Então, nós temos já o valor total dos softwares. Beleza? E aqui nós temos a soma. Ok? O que falta agora é só eu somar também esse valor aqui da depreciação. Beleza. Então, já incluí um saldo de software aqui a ser amortizado. É facinho, pessoal. É só duplicar essa tabela inteira e refazer o link daquilo que você está puxando e também acertar aqui a taxa de depreciação para você criar uma linha de depreciação para um cálculo novo. Essa linha aqui, como eu falei para vocês, ela pode ser, essa tabela, me desculpa, ela pode ser muito maior, pode ter 30 linhas, no geral 30 anos, né, no caso de infraestrutura, mas ela pode ir até onde a projeção vai, o máximo que ela vai. Então, acho que seria isso para o cálculo de depreciação e amortização. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigado.